Olá, bem-vindos a mais um Revisamed Discute. Hoje nós vamos falar sobre alergia alimentar. Meu nome é Júlio Abreu, eu sou coordenador do Revisamed e hoje o nosso convidado é o Dr. Aristeu de Oliveira. O Dr. Aristeu é médico alergista, ele é mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, foi professor de Bioquímica e de Imunologia da Suprema, e o Aristeu tem uma vasta experiência clínica, ele tem, com certeza, o consultório de maior movimento em alergia e imunologia da cidade, tem muita experiência mesmo. Então, por isso que hoje ele é o nosso convidado para a gente estar batendo esse papo sobre alergia alimentar. Aristeu, obrigado por você estar participando com a gente, um prazer te ter aqui. Eu que agradeço. Agradeço o convite, estar aqui com você, professor, é um prazer muito grande. E estamos aqui para falar desse tema aí, que é polêmico e é um tema muito atual e que vem aumentando muito a nível mundial a prevalência da alergia alimentar. Aristeu, normalmente a gente começa aqui com uma definição. Então, eu queria que você definisse para a gente a questão da alergia alimentar e falasse como é que está a situação da alergia alimentar hoje no Brasil e no mundo. Tá. Bom, a definição seria o seguinte: é uma resposta anômala, errada, do sistema de defesa após o contato ou a ingestão de um alimento ou grupos de alimentos. Então, isso é uma definição simples. O Guidelines da Associação Japonesa de Alergia Alimentar tem uma definição um pouquinho mais complexa. Ele diz que é um fenômeno onde ocorrem reações adversas imunologicamente imediatas e antígeno-específicas após o contato com um certo alimento. Então, o que nós temos que dissecar nessas definições é o seguinte: primeiro, tem que haver uma participação do sistema imune, senão não é alergia alimentar. Segundo, é uma resposta errada, anômala, porque na realidade aquele alimento ele tinha que ser reconhecido como uma fonte de nutrientes e ser utilizado para isso. Não deveria ocorrer uma resposta contra, como se fosse um invasor, como se fosse uma proteína que fosse causar um problema, né? Uma coisa interessante, naquela primeira definição que eu falei, é que nem sempre é preciso que o alimento seja ingerido. Muitas vezes basta o contato desse alimento com a pele ou parte respiratória para poder desencadear a reação alérgica. Então, seria mais ou menos isso aí. Essa definição. É uma substância que antes ele já entrou em contato com ela por via alimentar. Por isso que é considerado como uma alergia alimentar. Existe geralmente um contato inicial, que a gente fala que é uma sensibilização, e após essa sensibilização pode começar a ocorrer as reações alérgicas. É muito pouco provável, embora exista, você ter uma alergia logo ao primeiro contato. Normalmente é um contato prévio, seja através do leite materno, seja através de uma contaminação de um ou outro alimento. Geralmente, a proteína alimentar que vai te provocar a reação alérgica, de alguma maneira, você teve um contato prévio com ela e se sensibilizou. Aí, a partir desse momento, quando ela voltar novamente a entrar no seu organismo, você vai ter uma reação. Esse é um conceito interessante, né? Porque vale para todas as alergias, né? A pessoa tem uma tendência, a maior parte das pessoas acha que se ela não teve alergia quando ela teve um primeiro contato com uma substância, né? Qualquer tipo de alergia, ela está livre de alergia, né? E você me corrija se estiver errado, mas você pode começar a alergia a qualquer coisa em qualquer fase da vida. Ou não? Pode aparecer em qualquer fase da vida. É muito comum o paciente falar: mas doutor, eu nunca tive isso antes. Em qualquer patologia, doença, eles falam isso. Eu nunca tive isso antes. Mas eu já comi isso antes e não tive nada. Né? O indivíduo pode ser o filho de um pescador criado na beira da praia, comeu peixe, camarão a vida inteira, um belo dia se sensibiliza e na próxima vez que ele for comer, ele vai apresentar algum tipo de reação alérgica. E a partir daquele momento, a tendência é ele apresentar aquilo essa vida. Embora em algumas pessoas uma tolerância natural possa acontecer depois. E tem uma Mas é exatamente isso que você falou. Em qualquer fase da vida você pode se sensibilizar. Pode ser. Existe uma
alguma causa, algum mecanismo que explique por que uma pessoa, igual você falou, que não era sensível, o cara aí que é o filho do pescador que morou na beirada do mar o tempo todo comendo camarão e de repente essa pessoa desenvolve uma alergia? Existe sim, Júlio. Aí a gente vai precisar definir uma coisa que é tolerância imunológica, que é um termo muito importante dentro da imunologia, né? O nosso organismo, ele tem que reagir contra os antígenos que não são do próprio organismo, são os chamados antígenos non-self. A gente usa muito essa terminologia em inglês, né? Porque os antígenos que são próprios do organismo, as proteínas que são nossas, os chamados antígenos self, nós não podemos reagir contra eles. Então, logo nos primeiros anos de vida, estabelece-se uma tolerância imunológica para os antígenos próprios. Eles são reconhecidos como próprios, e o nosso organismo estabelece uma tolerância. Se num determinado momento da vida eu perco essa tolerância, eu vou ter uma doença autoimune, tá certo? Então, isso com relação aos antígenos próprios. Com relação aos antígenos não próprios, não self, o nosso organismo, nosso sistema imune, ele tem que ter capacidade de distinguir os que são nocivos e os que não são nocivos. Entre os não nocivos, você tem os alimentos e a microbiota. Por isso que a gente não reage contra as bactérias simbióticas das nossas floras aí, intestinal, a flora vaginal, respiratória, etc. Tá? E os alimentos também. O sistema tem que tolerar essas proteínas dos alimentos, porque nós precisamos daqueles nutrientes que estão nos alimentos. Por outro lado, os antígenos nocivos, como, por exemplo, o vírus, igual a gente está tendo aí o coronavírus, bactérias, todo e qualquer tipo de antígeno nocivo, ele tem que ser destruído, ele tem que ser eliminado, né? Então, se a gente perde a tolerância imunológica contra antígenos próprios, a gente tem doença autoimune. Se a gente perde a tolerância imunológica contra a nossa microbiota, nós vamos ter desbioses. E se a gente perde a tolerância imunológica contra uma determinada proteína de um determinado alimento, nós vamos ter uma reação alérgica. Então, por algum motivo, né, pode ser, por exemplo, uma infecção, pode ser o gatilho, o indivíduo pode estar numa família atópica, onde tem asma e rinite, já tem uma propensão para alergia. Pode ser também, você quer ver uma coisa muito interessante, uma criança que vinha sendo amamentada no seio da mãe e que, de repente, passa por uma fórmula. Isso pode ser um fator que vai levar a uma perda de tolerância. É uma coisa muito interessante, o leite materno ele tem um estímulo bifidogênico, ele estimula o aparecimento de bifidobactérias no intestino. Já as fórmulas têm um estímulo enterogênico, enterobactérias e bacterióides começam a se desenvolver no intestino. Então, alguma coisa acontece, ou por uma influência do meio ambiente, uma infecção, uma mudança de dieta, e que vai perder a tolerância. Então, eu dei essa volta toda só para explicar o que é a tolerância, né? Mas é a perda da tolerância, entendeu? Perfeito, perfeito. E aí, então, quais que são os principais alimentos, quais são os principais alérgenos, os alimentos que atuam como alérgenos envolvidos na alergia alimentar? Olha, Júlio, na criança, o leite de vaca, o ovo, o trigo e a soja. São esses 4. No adulto, o amendoim, as chamadas tree nuts, né, que são as castanhas em geral, castanha, avelã, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, amêndoa, noz, e os frutos do mar, onde você inclui aí peixes e crustáceos. Então, no adulto seria isso, amendoim, castanhas e frutos do mar, peixes e crustáceos. Criança, leite de vaca, trigo, ovo e soja. Claro que existem alergias a outras coisas totalmente diferentes. E uma coisa assim, importante, vamos dizer aqui, são os alérgenos regionais. O que é um alérgeno? Um alérgeno é qualquer proteína capaz de induzir uma reação antígeno-anticorpo, né? Então, os alérgenos regionais. Por exemplo, a mandioca no Brasil, ela é responsável por quadros, inclusive, de anafilaxia grave. E está aumentando muito a alergia à mandioca, né? Você pode, por exemplo, pegar uma pessoa que mora na Borgonha, na França, e que é alérgica a escargot, porque é o hábito dela. Você pode ver o filho de um índio mapuche no Chile ser alérgico ao leite de lhama. Então,
Então, tem aqueles alérgicos que são regionais, dependem da cultura, do lugar do mundo, né, e o tipo de alimentação. Nós somos o que nós comemos, né? Então, isso também é muito importante. Aquele produto, né? Isso. E normalmente são produtos bons, né? Alguém tem alergia a jiló? Não, né? Não, normalmente não tem, né? É camarão, é uma coisa, castanha, né? camarão, é verdade, é verdade. Tá Leite de vaca, né, que complica a vida da mãe, do pai, né, do avô, da avó, da madrinha, do coleguinha que chama aquela criança para o aniversário, da escola. E até porque está em tudo que é lugar, né? Exatamente. Tem alguns antígenos, né, alguns alérgenos, né, que são difíceis, né? Leite de vaca, ovo, trigo é um negócio meio complicado. São realmente complicados. E tem também umas coisas assim, digamos, o problema da alergia é isso, né? Eu costumava, quando eu participava de congressos, essas coisas, eu costumava dizer que a alergia é bem definida por um poeta popular que é o Caetano, e não por nenhum alergista. A alergia é o avesso, do avesso, do avesso, do avesso, né? Então, por exemplo, a mandioca ela faz reação cruzada com látex. Então, se você é alérgico a látex, existe um risco muito grande de reação cruzada com mandioca, né? Outra coisa que é alérgica a látex, tem um cirurgião de fora que é assim, ele é alérgico a látex, foi comer um... Então, algumas frutas como kiwi, maracujá, mamão, papaya, banana, dá uma reação, né? O látex dá seringueiro, o látex natural. Então, a coisa é complicada, é muito complicado você lidar com a alergia. Você deu uma travada na hora que você ia falar, e eu fiquei curioso. O cara tinha alergia a látex e desenvolveu alergia ao quê? Qual foi a fruta que ele teve foi comer, alergia? um colega nosso, cirurgião, ele tinha alergia a látex. Ele comeu um kiwi e fez um choque anafilático. É a chamada síndrome látex-fruta. É uma reação cruzada. A gente ouve sempre falar em reação cruzada, né? Quem tem alergia à penicilina faz reação cruzada com cefalosporina. Tem sempre essas coisas. A alergia tem sempre essas coisas, essas reações cruzadas e que dificultam muitas vezes o diagnóstico, né? E você falou aí que ele fez uma anafilexia. Então, quais são os tipos de reações que são provocadas por alimento? O que o alimento pode provocar anafilexia e quais são as outras reações? Bom, vamos dividir então assim. Tem várias classificações, mas vamos classificar assim. Existem reações tóxicas e reações não tóxicas. Pronto, tá. O que são reações tóxicas? É o indivíduo, por exemplo, que come uma comida contaminada por uma toxina bacteriana. Ele vai num casamento, por exemplo, come um bolo e no final do casamento todo mundo vai para o hospital passando mal com diarreia e com vômito. Você sabe como é que essas coisas são. Isso é uma coisa terrível. A outra possibilidade é de ter alguma substância farmacologicamente ativa que possa intoxicar no próprio alimento. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Uma pessoa que confunde um cogumelo comestível com cogumelo venenoso, né? Mas aí nós estamos falando de reação adversa em geral, né? Agora eu estou falando assim, das tóxicas e não tóxicas. Aí eu vou chegar no alérgico. Estou dando uma voltinha aí. Outra coisa, por exemplo, um indivíduo come um sashimi de baiacu. O sushi man que lida com baiacu no Japão faz um curso especial, ele tem que ser um mestre especial, porque morrem não sei quantas pessoas por ano intoxicadas por baiacu no Japão, porque é considerado uma iguaria maravilhosa, mas ele pode ser venenoso. O tucupi e a maniçoba no norte, por exemplo, uma é feita com a folha de mandioca, o tucupi a partir da raiz da mandioca brava. Se eles não forem cozidos por um período muito grande, de 3 dias, 4 dias, 5 dias, eles contêm ácido cianídrico, então eles podem intoxicar e matar a pessoa. Então isso é uma intoxicação. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa vai chegar no consultório do médico com uma urticária e fala, doutor, ou para relatar uma urticária alérgica, falar que teve uma intoxicação, né? Ela não teve uma intoxicação. E, por último, só para fechar essas reações tóxicas, existe uma síndrome que chama síndrome escromboide. Ela é provocada pela ingestão de peixes da família Scrombidae, que são atum, cavala, cavalinha, serra e o bonito também pode causar. O que é isso? Esses peixes têm, nas brânquias, bactérias que produzem uma enzima que vai descarboxilar a histidina e produzir histamina. Então, quando eles são pescados e morrem, eles ficam um tempo muito grande fora da água, ele começa a produzir isso. Interessante que ele não está estragado.
mas ele produz uma quantidade maciça de histamina, e você ingere essa quantidade de histamina e faz um quadro anafilactoide. Você vai para a emergência médica, vai ser medicado, vai tomar adrenalina muitas vezes, um eritema intenso, e é por excesso de histamina. Você ingere uma quantidade de histamina muito grande, que é um mediador da anafilaxia. Então, essas reações que eu falei agora, elas são tóxicas. Elas não têm nada a ver com alergia, tá? Agora, existem reações que são chamadas de não tóxicas. Essas reações são de dois tipos. É outro conceito que a gente tem que separar bem. As imunomediadas, que caem na alergia alimentar, como aquele conceito lá do início. E as não imunomediadas, que são as intolerâncias, geralmente provocadas por carboidratos que vão fermentar no tubo gastrointestinal e provocar cólica, diarreia, eructações, que é o caso da intolerância à lactose. Entendeu? Então, essas são as reações adversas a alimentos. E, dentre elas, você tem a alergia alimentar, que é imunomediada. Excelente. Tá? Depois disso que você falou, inclusive, as pessoas que estiverem interessadas em fazer em jejum vão ficar muito mais estimuladas, né? Porque as pessoas, você colocou simplesmente um terror na pessoa, principalmente de ir num restaurante japonês, né? O cara vai ficar pensando 20 vezes antes de pedir uma comida japonesa. Essa síndrome é rara. E se a gente quiser complicar um pouquinho mais, eu deixei de fora duas coisas dessas definições. Eu não falei de doença celíaca e não falei da síndrome de intolerância ao glúten não celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune, né? É uma doença autoimune e as pessoas têm um MHC, que é o sistema de histocompatibilidade do tipo 2, que expressa o HLA, DQ2 e 8. Então, ela é genética, ela tem uma predisposição genética muito grande, né? Mas ela não é classificada como uma alergia alimentar, ela é uma doença autoimune. E o que hoje está se chamando muito do intolerante a glúten não celíaco, né? O intolerante a glúten não celíaco, ele faz um quadro típico quando ele ingere o glúten, um quadro inflamatório, intestinal e tudo isso, mas ele não é celíaco. Ele não tem propensão para linfoma, como tem o celíaco, ele não tem dermatite herpetiforme, como tem o celíaco, ele não desenvolve ataxia por glúten, como pode desenvolver o celíaco. Ele faz mais aquele quadro intestinal. Eles acreditam que, hoje, eles estão falando muito nos receptores Toll-like, que são mecanismos da imunidade inata, como sendo a causa dessa doença de intolerância a glúten não celíaca. Então, essas duas doenças eu não encaixei dentro do quadro aí dessa divisão que eu fiz de tóxica e não tóxica, e alergia e intolerância. Eu acho que deu para entender, né? A alergia alimentar está no grupo das não tóxicas, e dentro das não tóxicas, ela não é uma intolerância, ela é uma imunomediada. Então, esse é o mecanismo, essa imunomediação é o mecanismo envolvido na alergia alimentar? Tem algum outro mecanismo que está envolvido? Tem, Júlio. Você pode ter aí, ela pode ser IgE mediada, ela pode ser mediada por IgE, ela pode ser mediada por células, né? E ela pode ser mista. Você pode ter os dois mecanismos envolvidos, né? As IgE mediadas são aquelas que envolvem um risco maior de anafilaxia, etc. e tal. Já as mediadas por células elas são mais tardias, elas são mais assim insidiosas, são mais de difícil diagnóstico, né? Porque é muito difícil você ver essa imunidade por célula. A gente está vendo isso aí no COVID, né? Um indivíduo que testa negativo IgG e IgM, mas que pode ter desenvolvido imunidade por célula. Mas como testar isso? É só se você injetar o vírus nele e ver se ele vai responder ou não, só que você não pode fazer isso. Então, muitas vezes, o diagnóstico dessas que não são IgE-mediadas é feito através do teste de provocação oral. Você faz uma provocação com o alimento e vê o que vai acontecer. Eu acho que aí a gente tem que se deter um pouco mais, falar um pouco mais dessas coisas, desses mecanismos, porque existe uma importância clínica aí muito grande, né? Uma coisa, você quer ver, Júlio, que é muito interessante, é o seguinte: a maioria dos antígenos são proteicos, são proteínas, tá? A proteína, ela tem aquelas conformações dela lá da bioquímica primária, secundária, que pode ser em alfa-hélice, beta-preguiada, terciária e quaternária, por exemplo, a molécula da hemoglobina.
E o epítopo, o que é o epítopo? Epítopo é a parte do antígeno, da proteína antigênica, que se liga à IgE, no caso aqui da alergia, ou ao receptor de linfócito T, no caso da mediada por células. Esse epítopo, ele tem que estar disponível para poder ligar nesses locais e desencadear a crise alérgica. Mas muitas vezes, quando você vai cozinhar o alimento, você desnatura a proteína. Então, uma proteína de um alimento cru, que teria os epítopos localizados em posições e, portanto, seria altamente alergênica, quando ela passa pelo processo de cocção, ela é desnaturada pelo calor e, com isso, ela vai perder parte da sua alergenicidade ou totalmente a sua alergenicidade. Isso pode acontecer também pela ação das enzimas digestivas, das proteases, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidase, aminopeptidase. As enzimas aí de suco gástrico e pancreático, elas atuam sobre aquela proteína e aquela proteína vai deixar de ser agressiva, vai deixar de provocar uma reação alérgica, entendeu? Então, tem alimentos que, quando cru, provocam uma alergia, quando cozidos, não. E existe o contrário também, tem alguns alimentos que só vão provocar alergia quando cozidos, porque o epítopo, que é o que vai se ligar e desencadear a reação alérgica, vai se ligar ao anticorpo ou à célula T efetora, ele está internamente na molécula. Quando você aquece aquela proteína ou quando você hidrolisa aquela proteína com uma enzima, ele que estava no interior da molécula fica exposto. E aí, consequentemente, pode causar uma reação alérgica. Então, você vê que a coisa tem tudo isso, né? Tem a ver. Por isso que tem gente, às vezes entra pessoas no consultório e falam umas coisas assim, não, eu como camarão no sushi cru, não tenho nada, eu como ele cozido, ele me dá reação. Existem umas coisas assim, às vezes o médico vai rir daquela pessoa, não, mas muitas vezes é essa bioquímica, né, que é importante aí, entendeu? Tem que acreditar Agora, no relato, né? Você tem que acreditar no relato, claro que às vezes pode ser um Ou pelo relato menos estapafúrdio, analisar mas o você vai ter relato, que né? investigar. Analisar o relato. Né? A medicina não é assim, essa exata, né? E agora, eu acho que se você não se importar, a gente poderia explorar um pouquinho mais esse negócio de IgE mediada por célula, porque eu acho que aí é que está a importância da coisa. Você que está comandando. Tá? Pode falar o que você acha que é importante. Tá bom. Então, vamos lá. As reações, vamos falar das reações que são mediadas por IgE, tá? Então, existe uma reação que a gente chama de hipersensibilidade gastrointestinal mediada. Vamos explicar isso. É aquele neném que começa a tomar, por exemplo, uma mamadeira de leite e imediatamente ele começa a chorar com cólica, dor abdominal, vômito, diarreia. Então, ele vai ter uma reação IgE mediada, mas apenas no tubo gastrointestinal. Ela não evolui para anafilaxia, nada disso, tá? Uma outra coisa muito interessante é a chamada síndrome da alergia oral. É uma reação que ocorre, ele come o alimento, ele começa com um prurido muito grande na orofaringe, na língua, nos ouvidos, mas ele não evolui para uma reação sistêmica. Por quê? Porque essa proteína, quando ela desce e chega no estômago, ela vai ser destruída dentro daquilo que eu falei e não vai dar nenhuma reação. Então, a reação é só local, na boca, onde ela encostou. É muito conhecido isso como urticária de contato da orofaringe também. E essa síndrome da alergia oral, ela tem uma variante que chama síndrome pólen-alimento, que é um indivíduo que fica alérgico, sensível, ele se sensibiliza por via respiratória a pólens de determinadas árvores que fazem reação cruzada. Então, ele vai comer um pêssego, ele está sensível a um pólen de uma determinada árvore que tem uma proteína parecida com a que tem no pêssego, ele começa com a boca, a coçar, tudo isso, mas não evolui para um quadro sistêmico, fica só na boca. É uma síndrome da alergia oral e que tem essa variante chamada síndrome pólen-alimento. A outra possibilidade é uma anafilaxia, né? A anafilaxia é uma reação IgE, é uma reação imediata, rápida. Essa anafilaxia, ela pode ser uma coisa mais simples, uma urticária, um angioedema de língua, mas pode complicar, um angioedema de glote. E ela pode evoluir com hipotensão, sibilância, coriza, hipotensão e choque, entendeu? Ela pode chegar no choque anafilático, tá bem? Existem casos de pessoas até que morrem devido a isso.
E existe uma coisa agora muito interessante. Eu falei que a maioria dos antígenos, dos alérgicos, são proteínas. Mas alguns carboidratos podem dar alergia também. Então, existe um carboidrato comum na carne de todos os mamíferos, com exceção dos primatas. Ela é chamada de alfa-gal. Na realidade, elas são duas moléculas de galactose, é uma galactose alfa-1,3-galactose. Duas moléculas de galactose ligadas por uma ligação glicosídea alfa-1,3. Ela existe na carne, então, de todos os mamíferos, mas não existe nos primatas. E eles começaram a observar um grupo de pessoas que tiveram reação ao cetuximab, aquele anticorpo monoclonal, que é usado no tratamento do adenocarcinoma, principalmente de intestino, colo retal e câncer de pescoço, principalmente. Na primeira dose do cetuximab, as pessoas faziam anafilaxia. Então, eles começaram a pensar, olha, se é na primeira dose, tem que ter aquilo que a gente conversou lá no início, uma sensibilização prévia. O cetuximab é um anticorpo murínico humanizado, então tem uma parte do camundongo. E eles, conversando, pesquisando esses pacientes que tiveram isso, notaram que todos tinham sido picados por carrapato. Então, o que acontece? O carrapato pica um boi, um cavalo, um animal silvestre, e depois vem picar um homem. E aí, pela saliva dele, ele injeta a alfa-gal na sua circulação. Você se sensibiliza. Quando vem o cetuximab ou quando você come carne vermelha, você vai ter uma anafilaxia. Então, é um negócio interessantíssimo. Você não comeu, você foi sensibilizado pela picada do carrapato. Entendeu? E no Brasil seria o amblioma, né? Lá foi o amblioma americano, aqui o amblioma cajanensis e outros. E ela é uma anafilaxia chamada anafilaxia tardia por carne vermelha, essa síndrome. Porque ela não ocorre na hora que você come a carne, vai acontecer de 1 a 3 horas depois que você comeu a carne, mesmo sendo mediada por IgE. É uma coisa muito interessante, é uma coisa muito nova, sabe? E você tem como testar isso, você pede uma IgE para alfa-gal no laboratório e ela vem positiva. Então, pessoas que às vezes relatam, eu comi carne vermelha, tive isso. Você faz um IgE para carne não é um de quadro vaca, frequente, né? Dá negativo. Não é um quadro frequente. Não é frequente. Isso aí é porque a quantidade de carrapato que a gente tem no país, né, e a quantidade de consumo, e ele provavelmente ele acontece com o anticorpo monoclonal, porque também está sendo injetado provavelmente endovenoso, está tendo um risco muito maior do que com o alimento. Isso, né? Exato. A concentração é muito maior. E porque eles viram que e existe a alfa-gal na cadeia pesada do anticorpo. O anticorpo é uma molécula de imunoglobulina, né? Existe na cadeia pesada dele, existe a alfa-gal. Eles viram isso. É muito interessante isso aí, pensar que um carrapato vai causar uma alergia alimentar, né, via carrapato. E por último, só para terminar essas IgE mediada, é uma síndrome que já é um pouco mais frequente, não tanto, mas que é a anafilaxia induzida por exercício mediada por alimento. Existem pessoas que têm anafilaxia induzida por exercício. Ele vai praticar um exercício físico, vai jogar um tênis, jogar um futebol, correr, ele começa a liberar histamina, começa a fazer um eritema, urticária e pode evoluir para um choque. Mas tem pessoas que só têm isso após comer determinados alimentos. Ele come, por exemplo, um pãozinho no café da manhã, vai jogar uma bola, faz anafilaxia. Principalmente o trigo e os crustáceos dão muito isso. Eles citam também o aipo, né, que é o salsão, que no Brasil a gente não consome muito. Então, o que é isso? Se ele come o pão, não acontece nada. Ele não tem alergia a trigo. Ele come o pão, não acontece nada. Se ele sai de casa, tomou um suco de laranja, comeu uma maçã, foi fazer exercício, não acontece nada. Mas se ele come o pão e vai fazer o exercício, ele faz uma anafilaxia. Ou se ele comeu um camarão lá num almoço, daqui a pouco foi jogar um tênis, por exemplo, pronto, ele pode fazer uma anafilaxia. Se ele for jogar o tênis, porque ele aumentou, por que o exercício induz? Porque ele está com o nível de atividade física dele é maior? A fisiopatologia geralmente ocorre com atividades físicas mais intensas, entendeu? E é uma coisa que ainda não está bem explicada isso. Por que ocorreria isso? Né? Se isoladamente não ocorre. Tem que explicar que isso é muito, 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 muito raro, porque senão o pessoal vai parar de fazer exercício porque vai ter medo de ter anafilaxia, entendeu? Porque o cara já não quer fazer atividade física de jeito nenhum.
Não é tão depois de raro. comer um pãozinho, que você foi citar aí o dia danado do pãozinho, aí o Exatamente. cara não vai comer o pãozinho, mas não vai fazer atividade física. Mas sempre aparecem os casos. Aqui, e a questão da asma que você chegou a falar? Tem asma induzida por alimento? A asma do padeiro, né? A asma por alimento é a asma do padeiro, que é uma asma ocupacional por inalação de farinha, né? É a única que eles citam geralmente. A asma, mas e aquela asma que o pessoal falava que era asma induzida pelo leite de vaca? O cara tirava o leite de vaca, botava para o paciente tomar leite de cabra. Alguns médicos já fizeram isso. Botava o paciente tomando leite de cabra para não tomar o leite de vaca, porque falava que a asma dele era provocada pelo leite de vaca. Fato ou mito? O leite de cabra, a proteína é muito parecida com de vaca, né? Eles são muito próximos, zoologicamente falando. A alergia alimentar não dá asma. Júlio, pode acontecer de uma criança que tem uma alergia a leite muito forte, ter piora da crise de asma, aumentar a produção de muco? Pode sim acontecer. Agora, uma asma específica por um alimento, o que eles citam seria a asma do padeiro, né? Esse é antigo, né? Que era uma asma ocupacional, né? Provocada pela farinha de trigo, entendeu? Mas você pode ter sintomas respiratórios. Mais por mecanismo inalatório do que por mecanismo de ingesta, não é isso? Do padeiro? Isso. Mais por mecanismo de? Não entendi. Mais mecanismo? Havia que ele entra em contato. Inalatório. Não. É inalatório. Por via inalatória, sim. Tá? Ok. Seria via inalatória. Só para a gente, então, terminar, eu falei aí das IgEs mediadas, que essa é a parte, essa é o filé, vamos dizer assim, da alergia alimentar. Essas alergias, as outras alergias que não são IgE mediadas, elas hoje estão assim, eu não sei se elas já existiam muito e agora o pessoal está enxergando, ou se realmente está havendo um aumento na taxa de incidência delas, né? Mas seria, por exemplo, a enteropatia com perda de proteína induzida por alimento, são crianças abaixo de 6 meses, o leite de vaca é o principal causador, em que ela tem uma diarreia que não é sanguinolenta, mucosa, e ela perde proteína nas fezes. E quando perde muita albumina, vai desenvolver edema, tem um déficit de desenvolvimento, uma síndrome desabsortiva. Ela é mediada por linfócitos efetores, né? E existe uma que eles chamam usam a sigla FPAS. É sempre bom a gente explicar, porque você está ouvindo, eu começo a falar em FPAS. FPAS seria FPIES, que é o inglês chamada síndrome da enterocolite induzida por alimento. Esse quadro pode ser um quadro muito grave, porque a criança come o alimento, algumas horas depois, ela começa a ficar hipotônica, letárgica, ela começa com vômitos incoercíveis, ela chega na emergência, o exame de sangue dá leucocitose, sugere muito sepse, tem que fazer o diagnóstico diferencial com sepse, e pode evoluir, inclusive, para óbito. É um caso, e ela é mediada por células, ela não é IgE mediada. Então, é um quadro muito sério e que tem aumentado muito, a gente tem visto muito isso aí na prática clínica. E a última coisa seria uma proctocolite, que é semelhança, não uma perda de proteína, mas dá uma diarreiazinha ali, muco com muco, às vezes umas raiazinhas de sangue, você pega a fralda, tá aquilo assim, você tira, geralmente é o leite vaca, você tira a criança melhor. Então essas reações, elas não são mediadas por IgE. E por último, só para a gente concluir, né, essa é a parte mais extensa da coisa, são as mistas, onde entra aí as doenças eosinofílicas, que estão na moda, né? As doenças eosinofílicas do tubo gastrointestinal. Gastrite eosinofílica, gastroenterite eosinofílica, enterite eosinofílica e, principalmente, a esofagite eosinofílica, que hoje se fala muito, todo congresso tem sempre alguém falando em esofagite eosinofílica. Alguns colocam aí a asma e alguns colocam aí a dermatite atópica, como podendo ter um mecanismo mediado por célula e um mecanismo mediado por IgE associados. Então, é isso aí que a gente, assim, com relação aos mecanismos e às doenças, eu teria, assim, para a gente colocar para você aí. Não sei se falei demais, né, cara? Estou falando muito. Que é bastante coisa, né? Que é bastante muita coisa, né? Estou querendo mais mostrar para as pessoas que estão vendo
abrir alguns caminhos para ele ler e se sentir interessado, e ler e pesquisar sobre isso aí, né? Porque essas coisas aparecem para o pediatra, para o clínico, para o alergista, até para o pneumologista, elas aparecem, né? Mas pelo menos para ele pensar, né? Que não seja por nada, né? Que comece a pensar. Não fique tão limitado, né, nas hipóteses diagnósticas. E como é que diagnostica esses quadros? Como que você colocaria alguma ordenação? Você já foi falando uma opção de coisa que já vai ser um diagnóstico clínico. Tem mais alguma coisa para diagnóstico clínico? Tem alguma coisa para diagnóstico complementar? Como você falou, o diagnóstico clínico é muito importante, né, Júlio? Principalmente quando a gente está num consultório médico, né? Porque você sabe disso melhor do que eu, que nem tudo que é falado em congresso é possível de ser feito dentro de um consultório. Muitas coisas só podem ser realizadas em serviços especializados, de hospitais universitários, etc. Então, o que você poderia fazer de exame complementar? Você pode fazer aquele teste alérgico que todo mundo conhece, que é o teste por punctura, que é o prick test, né? Que é o teste cutâneo de leitura imediata, que são aquelas gotinhas que você coloca no braço e você belisca, que na realidade é uma pesquisa de IgE in vivo, né? No caso dos alimentos, a gente até hoje, embora os alérgenos tenham melhorado muito, a gente ainda enfrenta alguns problemas de padronização e de qualidade nesse tipo de teste. Então, o prick teste você pode fazer. O outro é o que a gente chama de prick to prick, que é você pegar o camarão, esfregar no braço da pessoa e fazer uma escarificação. E é o chamado prick to prick. Você faz com o próprio alimento suspeito esse teste, e não com extrato diluído que foi preparado no laboratório, etc. e tal. Eu uma vez fiz um prick to prick para salmão, congro rosa e o congro branco, numa amiga, né? E deixei adrenalina, essas coisas, tudo em cima da mesa, né? Rapaz, passei um aperto no consultório, isso tem muitos anos. Ela fez uma reação local enorme e começou a chorar e espirrar, espirrar, espirrar. Passamos um aperto com ela. Então, o prick to prick, como vamos supor, você está passando um camarão in natura ali, pode causar problema, né? É uma coisa complicada, né? Tá? E você pode fazer a dosagem de IgE no sangue. Então, eu peço uma IgE, posso pedir até para IgE para alfa-gal, IgE para as proteínas do leite de vaca, eu quero uma IgE para caseína, para beta-lactoglobulina, alfa-lactina, para as proteínas do ovo mucoide, ovo-albumina. Eu tenho uma quantidade enorme de IgEs que eu posso pedir. Hoje, com a biologia molecular, a medicina de precisão, você já tem IgEs para moléculas. Então, você pode pedir para o ARH1 do amendoim, você pode pedir para o DERP1, que é um antígeno do dermatofagóides. Então, hoje você já está trabalhando com moléculas, é o chamado Immunocap-Isaac, esse teste. Ele é interessante para você ver reação cruzada. É muito interessante você ver reação cruzada. Então, em vez de você fazer para o ácaro, por exemplo, da poeira, ou no caso do alimento para o leite de vaca, você vai fazer para aquela proteína que causa a alergia, para aquela molécula que causa alergia. Então, é uma coisa bem mais direcionada, né? Um custo ainda muito alto das coisas. Existe um teste de contato, que você colar os alimentos nas costas, que só é usado para eosofagite eosinofílica, e ultimamente só mesmo em estudos, porque não tem uma padronização legal. Você pode fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes, não é comum, mas você pode fazer endoscopia digestiva alta e colonoscopia. E eu deixei por último o chamado teste de provocação oral, que é o Challenger, né? É o desafio. Esse é um teste que você tem, é muito interessante. Muitas vezes você vai chegar a uma conclusão do que causa o problema através dele, provocando com aquele alimento que você acha que é o suspeito, mas você tem que ter um certo cuidado com esse teste, né? Você primeiro tem que selecionar bem o paciente que você vai fazer. Se é um paciente que teve uma FPAS grave ou um choque anafilático com um alimento, você tem que ver o custo-benefício, se vale a pena você fazer, né? E há um teste, Júlio, que você tem que fazer num ambiente controlado,
Você tem que ter como combater uma anafilaxia, como reverter uma parada cardíaca, você tem que ter uma enfermagem treinada, uma nutricionista para calcular a quantidade das proteínas que você vai usar para fazer o desafio. Então, é um teste que é mais feito nos ambulatórios especializados, ambulatório de alergia alimentar do HC, ambulatório de alergia alimentar da Unifesp. É uma coisa que não dá para você fazer em consultório, né? Então, ela é muito interessante, sim. Tem que os pais ou o paciente assinar um termo de consentimento informado. É o que hoje se fala mais em congresso, mas não é uma coisa para a prática do dia a dia. Sim, para se colocar num ambulatório sem recurso, num consultório que não tenha toda uma estrutura, não é? Num consultório que não tem recurso, não tem o que você fazer. Teria o consultório que eles, naquela classificação da Anvisa, tudo aquele chamado consultório tipo 3, onde você tem tudo para combater uma anafilaxia, você é treinado em primeiros socorros, em entubar, você tem que saber, porque muitas vezes você é alergista, não frequenta o hospital, não fica trabalho em CTI nem nada, você não tem o tato para para entubar um paciente, então você tem que estar treinado para aquilo, a enfermagem te ajudar. O bom é fazer isso dentro de um hospital que você tem um CTI próximo, um anestesista, que pode te ajudar, né? Eles falam, assim, nos congressos como se isso fosse a coisa mais simples do mundo, né? Não, você faz um teste de provocação oral, mas não é bem assim, né? Geralmente são colegas que pertencem a serviços que têm condição de fazer, né? Tem o R1, o R2, o R3, o pós-graduando, tem gente para ajudar a tem uma conduzir, equipe, né? Ele tem um envolvimento, vamos dizer, civil muito grande, né? Você pode, se você negligenciar ali, você pode perder um paciente e vai ser certamente processado por isso. Com certeza. Então, esse aí seria o que se pode fazer em termos de diagnóstico. Para a gente entrar, para a gente poder tá encerrando, por causa de tempo, a parte de tratamento, o que a gente vai ter de tratamento? Não tem muita coisa, né, Júlia? Se você tiver uma urticária, um angedema, uma anafilaxia, você vai tratar como de praxe, histamina, corticoides, pansôdios, essas coisas assim, você vai tratar aquele quadro. O que hoje eles fazem é a imunoterapia, tá? A imunoterapia é a indução de tolerância imunológica e pode ser oral ou sublingual, a oral é a melhor. Tem dado certo e não tem. Então, por exemplo, eles começam a fazer uma imunoterapia para camarão. Durante o curso daquela imunoterapia, eles conseguem desensibilizar a pessoa, porque é diferente você desensibilizar de induzir tolerância. Então, enquanto a pessoa está fazendo aquela imunoterapia, chega um momento ela consegue comer camarão, mas quando você, depois de 2 anos, 3 anos, você para a imunoterapia, você espera que tenha sido criada uma tolerância definitiva. E muitas vezes não ocorre. A pessoa perde aquela tolerância e volta a chocar. Então, é uma coisa que está engatinhando ainda, tá? Existem muitos estudos, pouca evidência, muitos estudos, mas eu acredito que esse seja o caminho, né? Eles conseguirem preparar ou alguma coisa adjuvante à proteína, tudo que possa induzir uma tolerância sustentável. Não existe tolerância sustentável, tá bem? E você pode usar, estão usando aí imunobiológico, como a omalizumab, sem muita evidência, para tentar aumentar essa tolerância. O benralizumab e o mepolizumab estão sendo usados nas doenças eosinofílicas, como a esofagite eosinofílica, né? Eles são usados para asma, padrão eosinofílico, estão sendo usados em doenças eosinofílicas, o dupilumab para dermatite atópica, é o imunobiológico, e sobra mesmo é a dieta, né, Júlia? E fica a grande dúvida, no caso de um lactente, a dieta é só para criança? A dieta é para a criança e para a mãe da criança que está amamentando? No caso de uma criança que está sendo amamentada e que foi usar uma fórmula e fez uma reação. Existe muita confusão em torno disso, alguns autores aceitam, outros não, que seria transmitido pelo leite, mas existem alguns casos que você é obrigado a colocar a mãe também em dieta, porque quando a criança e a mãe comeu, por exemplo, ovo, ela vai fazer uma alergia às vezes mais branda, mais fácil. Já tem outros casos em que a alergia é branda que você fala, não, deixa a mãe comer, que um pouquinho daquela proteína que passar é como se ela tivesse naturalmente fazendo uma tolerância. Tá? E uma coisa, só para finalizar, interessante, é que a Associação de Mães de Crianças que tinham alergia à lei de várias alergias
há uns anos atrás, conseguiram que no rótulo dos alimentos viesse falando o que tinha, porque a legislação no Brasil era muito falha no que se refere a isso, né? E aí, então, ali vem falando, contém isso, aquilo. Hoje você já encontra isso, né? Como nos restaurantes, né, na Europa, nos Estados Unidos, e que vem, esse prato contém isso, 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 contém traços de amendoim, contém... para que o indivíduo alérgico ao ler aquilo saiba que se ele se enquadra ali ou não, né? E nessa questão é Seria, muito acho que só isso que complicado eu tenho até, para falar por enquanto. do que você estava falando do Só restaurante, ainda é complicado porque a comida pode ter sido feita numa panela que de repente usou alguma coisa que era de outro Pode. alimento, né? Então ainda tem. Pode. Você viu lá naquela definição, um alimento que você ingere ou que tem contato. Então tem histórias no consultório, um menino alérgico a ovo, a avó estava fazendo um bolo, pegou no braço dele, tipo assim, menino, pega aquilo para mim com a mão suja de cloro, e ele foi pro hospital fazendo anafilaxia. Tem uma história muito engraçada, eu tinha um menininho lá de Manaus, carinha assim de índiozinho, altamente alérgico a leite. Ele brigou na escola, o coleguinha jogou um todinho na cara dele, foi nocaute, ele foi para o hospital, entendeu? Já fazendo edema de face, edema de língua, quase que teve que ser entubado. Então, existem casos extremos. Pessoas que relatam que estão num restaurante, o garçom com um prato de camarão assim fumegante, né? Passa ali por perto, quando ele sente aquele cheiro, já começa a coçar a garganta e sentir mal. Eu me lembro de um Globo Repórter que teve sobre alergia alimentar, em que a moça, uma americana, falou que conheceu um rapaz, saiu a primeira vez com ele, deram um beijo e ela foi para o CTI, porque ele tinha comido castanha de caju antes, né? E eles se conheciam um pouco ainda, e ela era altamente a castanha de caju. Ao beijá-lo, ela absorveu proteínas ali no beijo e foi para o hospital. Então, realmente você tem casos extremos, que graças a Deus isso aí são poucos, né? Mas tem que se ter cuidado. Você viu como é que essa alergia alimentar ela mexe, né, com o meio, com o entorno do paciente. Aquilo que eu falei no início, né? Você convida uma criança dessa para ir no aniversário na sua casa. Ela está sob sua responsabilidade, né? Na escola, ela está sob responsabilidade. A criança tem que vir com rótulo, né? Como é que é? A criança tem que vir com rótulo. Essa criança é alérgica a... Ô, Júlia, essas crianças sofrem bullying, porque muitas vezes elas vão para o aniversário na escolinha, ela leva o próprio bolo. Ou vai para o aniversário na casa de um amiguinho, ela leva o próprio bolo. Né? E a gente tem que ter muito cuidado no diagnóstico por isso. Eu atendi um menino uma vez de 11 anos e que desde pequeno era taxado de alérgico a leite, mas nunca tinham feito nada, exame nenhum, nem nada. Fizemos todos os exames, eu olhava e falei, não, esse menino não é alérgico a leite. Um dia ele me liga, sem a mãe dele saber, chorando, dizendo que pela primeira vez na vida ele estava comendo brigadeiro. Ele me ligou aos prantos. E ele sofria muito bullying, ele sofreu bullying a infância inteira, na escola, nos aniversários, que a mãe mandava o bolo, ligava para a mãe do menino, entendeu? Às vezes a mãe ia no aniversário e ficava vigiando para ele não pôr a mão em nada, não comer nada. Então, realmente, é uma coisa que pode afetar. A gente acha que é uma bobagem, não, mas ela pode ter proporções sérias, né? Tá certo? Excelente, Eliseu. Mas eu acho que é isso que eu tinha para falar para você aqui. Não, foi uma revisão, um prazer excelente. Muito grande. Isso. Espero que a gente desperte aí nos meninos aí o interesse por estudar um pouco isso, né? É interessante, sim. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer estar com você aqui. Olha, eu que agradeço o convite, né? É um prazer muito grande estar aqui com você aqui.